Ele bate 100.000 vezes por dia. Bombeia 300 litros por hora. Ele é a melhor máquina do mundo. Ele faz tudo para você fazer e sentir o que quiser. E tudo o que você precisa é dar atenção ao que ele diz. Ouça seu coração. Nós ouvimos o que ele diz. Seja bem-vindo ao Hospital Cardiológico Constantini. A partir de agora, você vai saber como é realizada uma angioplastia coronária. Como funciona seu coração? Para entender como a angioplastia trata a doença da artéria coronária, é necessário saber como seu coração funciona. O coração é um músculo que bombeia o sangue para todo o corpo. Para funcionar bem, ele precisa de fornecimento regular de oxigênio que é retirado do sangue através das artérias coronárias. As artérias coronárias são vasos que envolvem a superfície do coração. A artéria coronária esquerda divide-se em duas ramificações, a descendente anterior e a circunflexa. Elas fornecem sangue para a parte frontal, lateral e posterior do músculo cardíaco. A artéria coronária direita fornece sangue para o lado direito, parte de baixo e posterior do músculo cardíaco. Problemas com o coração. Doença arterial coronariana. A doença arterial coronariana é uma afecção que ocorre quando as artérias coronárias, que levam sangue rico em oxigênio e nutrientes para o músculo do coração, vão se estreitando pela formação gradual de uma placa. A placa é constituída por colesterol, depósitos de gordura, cálcio e outras substâncias que se acumulam sob o revestimento interno da coronária. Com o tempo, a artéria coronária vai perdendo a elasticidade, isto é, ela endurece e o lúmen vai se estreitando devido à placa. Esse processo é chamado aterosclerose. Gradualmente, o fluxo de sangue para o músculo do coração vai diminuindo, o que pode causar dor no peito, a angina. O infarto agudo, ataque cardíaco, é resultado do bloqueio total de uma artéria, geralmente por um coágulo de sangue que se forma subitamente sobre um fragmento de placa rompida. Alguns exames podem mostrar indiretamente o problema nas coronárias, porém, para confirmar a presença de entupimento e seu grau, é necessário um cateterismo. Uma das opções para resolver esse problema é a angioplastia. Entenda como acontece a obstrução de uma artéria coronária. Artéria saudável. Quando uma artéria coronária é saudável e sem obstruções, o sangue circula livremente através dela. Portanto, o músculo cardíaco recebe o oxigênio de que necessita para funcionar bem. Quando se faz um esforço, o coração bate mais forte e rápido, portanto, precisa de mais oxigênio. Uma artéria saudável pode fornecer facilmente o sangue rico em oxigênio necessário ao coração. Artéria lesada. A doença da artéria coronária começa quando a parede da artéria é lesada. Este dano pode ser causado por fatores como pressão alta ou fumo. Uma placa, ou seja, o acúmulo de gordura, forma-se dentro da artéria lesada. Isto se chama aterosclerose. A formação das placas começa a estreitar as artérias, dificultando a passagem de sangue para o coração. Nos estágios iniciais, não há sintomas. Artéria estreitada. Com o crescimento da placa,
A artéria encontra mais problemas para suprir de sangue o músculo nos momentos em que ele mais precisa, como, por exemplo, quando são feitos exercícios físicos. Neste estágio, pode-se sentir angina, aperto no peito ou sensação de pressão, que pode irradiar para o pescoço, o queixo, as costas ou o abdômen. Porém, alguns pacientes não sentem nada ou sentem sintomas diferentes, como dor na boca do estômago e falta de ar. Na maioria das vezes, a angina é desencadeada pelo esforço e desaparece com o repouso. Geralmente, a angina não causa dano permanente ao músculo cardíaco, mas é um aviso de que pode estar correndo risco de um ataque cardíaco. Artéria obstruída. A placa pode partir-se, formando um coágulo que bloqueia completamente a artéria. Quando isto acontece, o sangue para de circular. Sem o sangue rico em oxigênio, o músculo cardíaco é danificado e para de funcionar. Isto é um infarto do miocárdio. Neste caso, sentem-se os mesmos sintomas de uma angina, porém com duração mais prolongada e intensidade aumentada. Como já mostramos, o coração possui 3 artérias coronárias: a coronária direita, a descendente anterior e a circunflexa. No procedimento de cateterismo que faz o diagnóstico da doença coronariana, é evidenciado se a artéria está com obstrução ou não e em qual posição da artéria. O que é angioplastia? A angioplastia é o procedimento terapêutico de desobstrução das artérias do coração realizado após ter sido feito o diagnóstico com o procedimento de cateterismo das artérias coronárias. Uma angioplastia dura em média de 2 a 3 horas e tudo é feito por uma simples punção na artéria, similar ao cateterismo. O que é stent? Stent é um pequeno tubo de malha metálica que é colocado em uma artéria estreitada através de um catéter para ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo do coração. O stent mantém a passagem aberta e ajuda a reduzir a taxa de reestenose, reestreitamento da artéria. Após a colocação do stent, o paciente deve permanecer no hospital alguns dias. Medicamentos que inibem as plaquetas, células do sangue, devem ser tomados para prevenir a formação de coágulos. Procedimento da angioplastia. Conhecer os riscos e o que esperar da angioplastia pode ajudar a pessoa a sentir-se mais tranquila, caso o médico tenha sugerido angioplastia para tratar sua doença coronariana. Quais são os riscos? A angioplastia coronária é um procedimento cirúrgico e, como toda intervenção, tem seus riscos quantificados. Tire suas dúvidas durante a pré-consulta. Antes do procedimento. Na véspera da angioplastia, você provavelmente não poderá comer ou beber. São necessárias 4 horas de jejum. Alguns dias antes da angioplastia, o médico poderá pedir exames de sangue e eletrocardiograma, assim como indicará o início do uso de medicamentos necessários e a suspensão de outros no dia da angioplastia. Uma enfermeira preparará sua pele no local onde o catéter vai ser inserido. Também será preparada uma via intravenosa para líquidos por onde serão administrados medicamentos necessários para o procedimento. Compreendendo a angioplastia. O procedimento de angioplastia é realizado com imagens radioscópicas. Como já dissemos anteriormente, é feita uma inserção para a realização do procedimento, que pode ser localizada no braço ou no pulso, ou mais comumente na virilha. Vamos agora conhecer melhor o procedimento de angioplastia. Uma punção com agulha é feita na perna, na altura da virilha. Coloca-se um introdutor. Pelo introdutor,
entra o catéter guia, que sobe até a raiz da aorta, onde ela se une às coronárias, e através dele o médico vai colocar a guia 014, que irá por dentro do catéter guia e terá duas funções. Primeira função: ultrapassar a lesão que impede a passagem do sangue. Segunda função: uma vez ultrapassada a lesão com o fio guia, esse fará a função de trilho e sobre ele será deslizado o stent, que vem montado no catéter balão até ser posicionado na altura da obstrução. O balão é insuflado e libera o stent. Após isto, o balão é desinflado e sai. Então, retira-se a guia 014 e no catéter guia se joga contraste novamente para ver como ficou a desobstrução da lesão. Existem diferentes opções de stents. Seu médico lhe dará a orientação sobre a escolha do stent conforme a necessidade. Vejamos agora a imagem angiográfica da artéria antes e depois da angioplastia para a verificação da colocação de stent. Otimizando o resultado da angioplastia, antes e depois do procedimento. Melhorando o diagnóstico e otimizando o resultado da angioplastia. Ultrassom intracoronário. O ultrassom intracoronário é um método que complementa o procedimento da angioplastia, permitindo a visualização do interior do vaso pela colocação de um pequeno transdutor através do catéter. Permite ver o diâmetro do vaso e o comprimento da lesão. Este exame aumenta a segurança e a acurácia do diagnóstico das lesões obstrutivas. Ele possibilita a otimização do resultado das angioplastias coronarianas, pois permite selecionar o diâmetro e o comprimento do stent e confirmar se ele foi bem expandido, diminuindo as chances de reestenose e trombose. Ultrassom em detalhes. O ultrassom é um catéter que tem prisma que funciona pelo princípio de ultrassom, podendo visualizar a imagem intraarterial em 3 dimensões, semelhante à visão real. O ultrassom é usado Antes da colocação do stent. Antes, o ultrassom vai permitir ao médico verificar a consistência da placa de gordura, se é dura ou mole, e também retificar ou ratificar as medidas de diâmetro e comprimento da lesão, que são obtidas através das imagens angiográficas. O ultrassom é usado também após a colocação do stent. A imagem radiológica não permite a visualização detalhada do stent na artéria. Caso não esteja bem aderido, grudado na artéria, não implica que o stent irá se mexer. Porém, ao não estar bem colocado contra a parede do vaso, as chances de ocorrer uma trombose nas primeiras 48 horas ou uma reestenose ao longo do tempo serão maiores. Dessa forma, para o médico verificar, ele insere o ultrassom após o implante do stent. Caso ele observe que o stent não está aderido por completo na parede da artéria, ele retira o catéter ultrassom e entra novamente com o catéter balão e vai dando pressão para grudar o stent contra a parede da artéria coronária. Após isso, ele insere o catéter ultrassom para verificar o resultado. Este procedimento pode se repetir por diversas vezes até que o stent esteja totalmente posicionado na parede da artéria. Esta visão final do catéter ultrassom significa que a técnica da colocação do stent foi otimizada, reduzindo as chances de trombose e reestenose. Vamos observar a visão do médico com e sem ultrassom. Sem ultrassom. Com ultrassom. Após o procedimento, o local onde foi feita a punção será comprimido por aproximadamente 10 minutos e uma faixa será colocada ao redor de toda a perna na altura da virilha para evitar que o paciente tenha sangramento pelo local da punção, ficando 24 horas com a faixa após o procedimento. Você estará conectado a um monitor cardíaco e a um acesso venoso por algumas horas.
Seu pulso, sua pressão sanguínea e o local da inserção dos catéteres serão verificados frequentemente. Se a virilha foi usada como local da inserção, você precisará ficar deitado com a perna imóvel durante 6 horas após a remoção do introdutor. Normalmente, após 24 horas de UTI, você passará para o quarto, onde poderá repousar e preparar-se para a alta no dia seguinte. Você não deverá ter dificuldade para andar antes de sair do hospital. Mas, para evitar forçar o local da inserção, peça para um familiar ou amigo levá-lo para casa ao deixar o hospital. Alguns cuidados devem ser tomados para evitar complicações nas angioplastias se o acesso for pela femoral virilha. Nos próximos 7 dias após o procedimento, evitar subir escadas, não carregar peso, não dirigir. Consulte o médico se tiver angina ou falta de ar, tiver dor, inchaço, vermelhidão, sangramento ou vazamento no local da inserção. Tiver dor, frio ou cor azulada no braço ou na perna onde o catéter foi inserido. Perceber sangue na urina, fezes escuras ou qualquer outro sangramento. De volta ao trabalho. Você provavelmente poderá voltar ao trabalho alguns dias após a angioplastia e deverá sentir-se muito melhor do que vinha se sentindo ultimamente. Mas tente não exagerar no início. Siga as orientações do seu médico em relação ao retorno às atividades físicas. Medicamentos. O médico poderá receitar aspirina ou outro medicamento para prevenir coágulos e angina. Não se esqueça de avisar o médico se algum deles apresentar efeitos colaterais. Mas não interrompa os medicamentos, a menos que o médico mande. Consultas de acompanhamento. Após a angioplastia, o médico planejará consultas para check-up e alguns exames, inclusive teste de esforço, cintilografia ou angiotomografia, para verificar se a artéria apresenta algum sinal de reentupimento, reestenose. A artéria pode ficar obstruída novamente. Nos primeiros 6 meses após a angioplastia, a estenose tratada pode se formar novamente reestenose, e os sintomas podem voltar gradualmente. Caso comece a sentir sintomas parecidos com os que teve antes da angioplastia, informe ao seu médico. Mudanças saudáveis no coração. A angioplastia pode tratar a doença da artéria coronária, porém, a aterosclerose não tem cura. É preciso mudar os maus hábitos, também chamados fatores de risco, que ajudaram a criar o seu problema cardíaco. Entre os fatores de risco estão o fumo, tabagismo, comer muita gordura e sal, não fazer exercícios suficientes e não controlar bem a pressão alta e o diabetes. Mudar os hábitos para reduzir os fatores de risco pode ajudar a evitar que o problema cardíaco piore. A mudança de hábitos pode até mesmo melhorar a saúde do seu coração. Hospital Cardiológico Constantini. O seu coração é a nossa vida.